Atos, capítulo 8, a partir do verso 14. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do verso 14, nós vamos dar sequência à série de mensagens no livro de Atos, que nós intitulamos A Missão de Deus é a Nossa Missão. E o tema de hoje será o testemunho em Samaria. Atos, capítulo 8, a partir do verso 14, nos diz assim, aquela que é infalível, inerrante e autoritativa a palavra de Deus. Quando os apóstolos estavam em Jerusalém, ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus. Enviaram-lhe Pedro e João. Chegando ali, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então, lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Quando Simão viu que pelo fato de os apóstolos imporem as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: deem também a mim este poder, para que a pessoa sobre a qual eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Mas Pedro respondeu: que o seu dinheiro seja destruído junto com você, pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus. Não existe porção nem parte para você neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Portanto, arrependa-se desse mal e ore ao Senhor. Talvez Ele o perdoe por esse intento do seu coração. Pois vejo que você está cheio de inveja e preso em sua maldade. Simão disse aos apóstolos: peço que vocês orem ao Senhor por mim, para que não me sobrevenha nada do que vocês disseram. Eles, porém, tendo dado o seu testemunho e pregado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Amém. Senhor, meus irmãos, aplique a sua palavra ao nosso coração e vamos orar ao Senhor mais uma vez pedindo o entendimento acerca da sua palavra. Pai Santo e Deus bendito, Todo-Poderoso, nós necessitamos do Senhor para entendermos e praticarmos a tua santa e bendita palavra. Essa não é apenas uma atividade racional, não é apenas o nosso intelecto, Senhor, mas o nosso coração precisa ser moldado pelo Senhor. As nossas vontades, os nossos desejos precisam ser controlados pelo teu Santo Espírito. Por isso nós te suplicamos mais uma vez, para que o Senhor ilumine o nosso entendimento. Desvende os nossos olhos, a fim de contemplarmos a maravilha da tua lei. Que nós sejamos transformados pelo poder do Senhor. Que haja verdadeiro derramamento do teu Santo Espírito nessa noite. Que nós sejamos cheios do poder do Senhor, para testemunhar desse glorioso Evangelho. É em nome de Cristo, nosso Salvador, que nós oramos. Amém. Testemunhando em Samaria. Esse é o título da mensagem nessa noite. Se nós observarmos o início do capítulo 8, nós vamos ver que a igreja em Jerusalém ela estava sendo perseguida. No verso 1 diz que Saulo consentia com a morte de Estevão. E naquele dia houve início a uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. A pergunta inicial, de forma introdutória, que nós fazemos aqui é: será que a igreja moderna está sendo perseguida? Será que o cristianismo nosso de hoje, atual, ele é perseguido? Alguns vão dizer que não, que o cristianismo hoje não é perseguido. Que pelo contrário, o número de evangélicos está crescendo no país. Que o Brasil é um país que ele foi colonizado primeiramente por católicos romanos,
que tinha uma matriz cristã e logo, consequentemente, a nossa população confessa ser cristã. É muito fácil você sair na rua e perguntar para alguém qual religião que ela segue, ela dizer que é o cristianismo. Seja ele protestante, seja ele católico romano, ele vai se identificar como cristão. Então muitos acreditam que o nosso país, a nossa cidade, é da sua maioria de pessoas que confessam a sua fé em Cristo. E que a igreja não está sofrendo grandes ataques assim. Que a igreja moderna não é perseguida porque a maior parte da população diz acreditar em Deus e em Cristo Jesus. Infelizmente, meus irmãos, nós gostaríamos que fosse a maioria de crentes professos, sérios e piedosos na nossa nação e também na nossa cidade. Mas infelizmente essa não é a realidade. A realidade atual é que semanas atrás, uma resolução aprovada pelo Conselho Nacional de Saúde defendeu que terreiros de Umbanda sejam integrados ao Sistema Único de Saúde. Ou seja, as religiões afro, como Umbanda, agora deveriam ser integradas ao Sistema Único de Saúde. A justificativa é que os terreiros de Umbanda, eles ajudam a pessoa a sair da depressão, que ela faz um trabalho social, que ela faz um trabalho terapêutico, que por isso deveria ser incluída junto ao Sistema Unificado de Saúde, que é o SUS. A resolução de número 715 ainda defende a legalização do aborto e o tratamento para mudança de sexo aos 14 anos de idade. Isso apenas algumas semanas foi resolvido pelo Conselho Nacional de Saúde do nosso país. Se o país fosse um país cristão, iria buscar esse tipo de resolução? É óbvio que não. Meus irmãos, a fé cristã, ela é atacada de uma forma intelectual e moral. Hoje nós não sofremos perseguição física como era lá nos dias de Jerusalém, mas a perseguição, ela é espiritual e real nos nossos dias. A igreja de Cristo, ela é perseguida. E o que a igreja precisa fazer em dias difíceis como esse? Como a igreja deve agir em dias de perseguições? Nós vamos observar a reação da igreja em meio à perseguição. Nós vimos que os apóstolos ficaram em Jerusalém, mas os crentes foram dispersos pela região de Samaria. E Filipe foi e pregou numas cidades samaritanas. E o povo começou a dar crédito à mensagem do Evangelho. Foram batizados no nome do Senhor Jesus. E um homem importante também aderiu, abraçou a fé que Filipe estava anunciando. Meus irmãos, este é o terceiro sermão que nós estamos pregando sobre o livro de Atos, observando as principais passagens aqui da estrutura do livro de Atos. Se nós observarmos no capítulo 1, nós vemos a ordem de Jesus para que eles ficassem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. Eles ficaram em Jerusalém, no dia de Pentecostes foi derramado o Espírito Santo, aonde eles foram fortalecidos, revestidos de poder para ser testemunha, tanto em Jerusalém como Samaria, até os confins da terra. Então, na primeira mensagem, nós vemos essa capacitação do Senhor ser cheio do poder e do Espírito Santo. Na segunda mensagem, nós vimos os apóstolos sendo testemunha em Jerusalém, com a cura daquele homem coxo, paralítico. E hoje nós vamos ver ele sendo testemunha agora em Samaria. E nós observamos que depois do testemunho em Jerusalém, em Atos capítulo 3, uma grande multidão, ela se achega à igreja e a igreja cresce de uma forma extraordinária. No dia de Pentecoste, 3.000 pessoas se convertem. No dia do testemunho em Jerusalém, mais 5.000 se convertem. A consequência disso é que a igreja começou a ter conflito com as autoridades locais. Tanto que Pedro e João foram presos. Eles ficaram aprisionados.
A igreja começou a orar e de forma extraordinária eles foram libertos. Mas a partir de então houve tensão entre as lideranças eclesiásticas e governamentais com a igreja do Senhor Jesus, que estava nascendo neste novo formato, na nova dispensação, no Novo Testamento. Então, após a pregação de Pedro no capítulo 3, nós vemos este conflito. E a partir de então, esse conflito só se intensifica. No capítulo 7, nós vemos a pregação de Estevão, ele confrontando as autoridades de Israel. E eles não suportam ouvir a pregação do Evangelho, e o que fazem com Estevão? O mata apedrejado. E Saulo estava com eles naquele momento. Só que a partir da diáspora que houve, da dispersão dos crentes, e a pregação de Filipe em Samaria, isso é chegado até os ouvidos dos apóstolos em Jerusalém. No verso 14 nos diz que quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. E este é o primeiro ponto da mensagem dessa noite. Pedro e João são enviados para dar testemunho. Quem são os samaritanos? Os samaritanos eram um povo visto como um povo misto. Um povo que foi corrompido porque não preservou a linhagem de Israel. Um povo que era influenciado por culturas estranhas ao judaísmo. Os samaritanos eram vistos como um povo de segunda classe, como alguém que não era digno de receber nem sequer a presença de um judeu. Tanto que a mulher samaritana no povo de Jacó estranhou quando Jesus foi conversar com ela. Como que você, um judeu, vai conversar comigo que sou samaritana? Mostrando a diferença entre os samaritanos. Eles tinham recebido a palavra de Deus pela pregação do apóstolo. E assim, meus irmãos, nós vemos que a palavra de Deus frutificou em Samaria. Ao passo que os apóstolos, de forma geral, ouviram isso. E Pedro e João são agora enviados como representante dos apóstolos e da igreja em Jerusalém para supervisionar o trabalho em Samaria. É interessante que no outro momento, quando Jesus precisava passar por Samaria, ele enviou um dos seus discípulos para preparar um lugar para eles. Porque ele estava indo para Jerusalém e tinha que passar por aquele caminho. E os samaritanos não quiseram receber Jesus. E naquele momento, Tiago, juntamente com João, falou para Jesus: Senhor, o Senhor quer que nós venhamos orar a Deus para que envie fogo do céu e destrua esse bando de ímpio? O Senhor quer que nós oremos a fim de que esse povo seja destruído? E o Senhor Jesus vai confrontar eles, dizendo: nós viemos trazer reconciliação, nós viemos trazer salvação e não maldição para eles. E agora, neste momento, o mesmo João, que outrora queria amaldiçoar aquele povo, vai ver o que está acontecendo lá. Vai ver essas informações que eles estão recebendo da palavra de Deus. Vai ver se o ministério de Filipe está frutificando. Então eles são encaminhados até lá. É interessante ver que aqueles que outrora queriam amaldiçoar o povo de Samaria, agora estão indo lá para abençoar. É isso que o poder do Evangelho faz no coração daquele que recebe essa mensagem. O Espírito Santo trabalha no nosso coração em favor disso. Veja, meus irmãos, que mesmo eles sendo apóstolos, Pedro e João, eles foram enviados pelos outros apóstolos. O que isso significa para nós? Que ninguém faz missão sozinho. Ninguém pode impor a mão sobre si mesmo e dizer: olha, Deus está me dando uma visão, uma revelação, e eu vou lá porque Deus falou exclusivamente comigo e com mais ninguém.
Eles foram enviados pelo colégio apostólico. Havia um conselho ali que enviou eles a fim de supervisionar o trabalho. Veja a organização da igreja aqui. Ninguém pode fazer missão se não for capacitado e enviado pela igreja do Senhor. Nós vemos aqui também uma submissão ao conselho, ao colegiado apostólico. Pedro e João poderiam muito bem dizer assim: eu não vou não. A última vez que eu fui pregar em público aí, fui preso. Para eu sair de lá, só um milagre teve que acontecer. Agora não vou mais não. Povo samaritano, estou fora. Esse bando de ímpio que não quis receber a Cristo, eu vou lá fazer o quê? Qual foi a resposta de Pedro e João aqui? Eles foram até Samaria, submeteram ao conselho local ali, existente em Jerusalém. Nós vemos aqui uma disposição para cumprir o seu chamado, que ser enviado para trabalhar é uma bênção do Senhor. Meus irmãos, quão maravilhoso é a gente poder ver a Igreja de Cristo organizada a fim de que envie obreiros para trabalhar na grande seara. A submissão ao conselho aqui estabelecido dos apóstolos em Jerusalém nos revela, nos mostra que nós devemos ser comprometidos com o conselho da nossa igreja local. Aplicando para nós aqui, como Igreja do Senhor no Jardim São Francisco, nós devemos estar atentos para aquilo que o corpo de liderança decidir. Aqueles foram encaminhados, foram enviados a fim de pregar o Evangelho, de anunciar e de ver esse novo campo que está se abrindo. Nós devemos nos atentar e nos submeter ao conselho que visa a expansão do reino de Deus e a glória do nome do Senhor. Então Pedro e João aqui, eles são enviados para Samaria. Quando eles chegam lá, qual é a primeira coisa que eles fazem? O que eles fazem assim que chegam em Samaria? O verso 15 fala para a gente. Chegando ali, o que eles fizeram? Oraram para eles, para que recebessem o Espírito Santo. Os irmãos conseguem ver a clareza da Sagrada Escritura? Tanto quando eles subiram no templo a fim de orar, quando eles chegam em Samaria, o que eles fazem? Eles vão orar novamente. Veja que antes queria amaldiçoar, agora eles vão abençoar. Agora eles vão orar para que essas pessoas que ouviram o Evangelho sejam cheias do Espírito Santo. E o texto continua no verso 16. Pois o Espírito ainda não havia sido derramado, o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito. Antes, meus irmãos, de explicar o que significa esse receber o Espírito Santo, é necessário dizer primeiro o que essa passagem não significa. Primeiro, isso não significa que eles não possuíam o Espírito Santo antes. Quando eles chegam lá e oram para que o Espírito Santo desça sobre eles, não quer dizer que eles não tinham anteriormente o Espírito. Essa é a primeira coisa. Por exemplo, quando os apóstolos estavam reunidos lá em Jerusalém antes da descida do Espírito Santo, eles não tinham Espírito? Claro que tinham. Já eram pessoas convertidas, já eram pessoas batizadas, já eram pessoas que estavam em plena comunhão com o Senhor, mas eles precisavam ser revestidos de poder. Eles precisavam da unção do alto, eles precisavam ser capacitados pelo Senhor. Então, a primeira coisa que quer dizer isso aqui, que não quer dizer, é que eles não tinham Espírito. Segunda coisa que não quer dizer o texto, é que isso significaria um segundo batismo. Como se o primeiro batismo no nome do Senhor Jesus não fosse tão poderoso assim, e que agora eles necessitavam de um segundo batismo com o Espírito Santo.
Por exemplo, na teologia pentecostal, é entendido que você recebe o Espírito Santo no momento que você crê, e depois você recebe um segundo batismo com o Espírito, onde há manifestação do falar em línguas, numa língua que você não entende, numa língua angelical. Essa é a teologia entendida de uma forma pentecostal. Mas a igreja tradicional e reformada não entende dessa forma aqui. Entende que essas pessoas receberam a palavra, abraçaram o evangelho, foram batizadas, mas que agora elas precisavam do revestimento do Senhor, de uma capacitação maior, que assim como o Senhor tinha feito em Jerusalém, agora Ele fizesse também em Samaria, capacitando esses discípulos para serem testemunhas. Terceiro ponto que não significa essa passagem, é que não significa que o nome de Jesus seria insuficiente. Porque talvez você lendo aqui vai dizer, eles só eram batizados no nome do Senhor Jesus. E agora, por conta disso, dá a entender às vezes que o nome de Jesus não é tão poderoso assim, então precisava de algo mais. Mas não é isso que a passagem quer dizer para nós. O recebimento maior e mais pleno e mais abundante do Senhor é o que está significando aqui, assim como foi em Jerusalém. No livro de Atos é registrado 4 derramamentos do Espírito Santo. O primeiro com os judeus em Jerusalém, o segundo aqui em Samaria, com os samaritanos, o terceiro com aqueles que não faziam parte do povo de Israel, os prosélitos, como Cornélios, o centurião. Nos é dito que o Espírito Santo também foi derramado ali, e posteriormente aos efésios, aos gentios. O Espírito Santo também foi derramado sobre a vida deles. O que quer dizer isso para nós? Que o derramamento do Espírito, o pedir para que o Senhor os visite com o Espírito Santo, é uma capacitação, é um poder para ser testemunha de Cristo, é estar na presença do Senhor de forma mais abundante e plena. Então nós vemos no verso 17, que eles impuseram as mãos sobre eles, e eles receberam assim o Espírito Santo. Então, entendidos, meus irmãos, a intenção aqui dos apóstolos, de orar ao Senhor, pedindo para que eles fossem revestidos de poder, assim como também foram em Jerusalém, e que após isso eles colocaram as mãos sobre essas pessoas, elas receberam o Espírito Santo. A oração de imposição de mãos como um ato solene e representativo aqui. Aqui não é descrito para nós se essas pessoas tiveram dons extraordinários posteriormente a isso. Mas nos é dito que os apóstolos oraram com a imposição das mãos. Nós entendemos, meus irmãos, que essa não é uma fórmula mágica para obter a bênção e o poder de Deus, mas sim um ato solene e representativo diante do Senhor. Por exemplo, no dia de ordenação, no dia que alguém está sendo consagrado ao ministério, no dia que alguém está sendo ordenado a presbítero ou a diáconos, o que nós fazemos? Nós chamamos, fazendo uma oração, e impomos as mãos. Mas isso quer dizer que nós estamos passando um poder para a pessoa? Não. É um ato representativo e simbólico. O significado disso é que o poder de Deus que nós recebemos pelo Senhor, pela graça do Senhor, nós agora comunicamos a esta pessoa também, estendemos esta bênção também, mas ele é um ato representativo e simbólico. E esses atos são importantes para a gente. Por exemplo, quando a gente está orando no final do culto que vai fazer a bênção apostólica, erguemos as mãos para abençoar o povo. O povo, consequentemente, alguns ficam de mãos postas para receber a bênção do Senhor. Isso é um ato representativo, que simboliza algo espiritual. Mas isso não é algo místico. Não quer dizer que todas as vezes que o pastor fazer assim, e o crente fazer assim, ele já vai receber poder. Ou que ele vai ser abençoado. Não quer dizer essa coisa.
mas é um ato representativo e simbólico. Aqui, meus irmãos, nós entendemos a necessidade de sermos cheios do Espírito Santo, de orar e interceder pelos irmãos. A oração da igreja nós vemos aqui como indispensável. E o gesto simbólico também são importantes. O resultado da oração dos apóstolos, o resultado da imposição das mãos aqui, nos diz o verso 17, e eles receberam o Espírito Santo. Veja, meus irmãos, que a capacitação dessas pessoas vieram através do poder da oração. Muitas vezes nós não experimentamos mais o poder de Deus. Nós não somos mais fortalecidos pelo Senhor, porque realmente nós negligenciamos a vida de oração. Há anos, isso não é de hoje nem de ontem, há anos, as igrejas nas suas reuniões de orações são as menos frequentadas. A vida de oração, na sua maioria dos cristãos, é negligenciada. Muitas pessoas têm mesmo até medo de orar, quando deveria ser algo natural para a vida cristã. O nosso gesto no momento de oração, nós não devemos fazer disso algo místico, não, mas também é importante. Jesus no Getsêmani, de joelhos, orou. Hoje, os bancos da igreja não tem nem mais aquele negocinho que vira para baixo para a gente poder orar. Hoje o que importa é o banco estar cheio de almofada para não ficar incomodado no momento do culto. Estou querendo dizer com isso que a gente vai trocar todos os bancos da igreja. Mas isso é um sinal. Como nós negligenciamos a vida de oração, como nós nem pensamos nisso. Espaços dedicados para a oração, como nós vimos na mensagem anterior, tudo isso é importante, gente. E é o dever da igreja orar para que outros sejam também cheios do poder e da vida de Deus. Momentos dedicados à oração para os nossos irmãos da igreja, pelos nossos familiares, para que eles tenham o coração transformados pelo Senhor. Nós precisamos disso. Como igreja, nós somos chamados para fazer isso. É um sinal da vida de Deus em nós. Quando nós oramos, nós estamos manifestando que Deus habita em nosso coração e nos motiva a orar, porque naturalmente ninguém gosta de orar. É uma luta contra a nossa carne, contra a nossa própria vontade. Mas é o Senhor quem nos move em oração e abençoa as pessoas que estão ao nosso redor. Então nós vimos aqui que Pedro e João foram enviados pelo colégio apostólico ali em Jerusalém para Samaria. Chegando lá, eles oraram para que aquele povo recebesse o Espírito Santo e eles receberam. Mas nós vimos que tem um personagem interessante aí que é Simão, o mago ou mágico. E nós vemos que Simão, ele entendeu de uma forma errada essa imposição das mãos. Para ele parecia algo místico. E aí ele vai oferecer dinheiro para que ele também pudesse receber este poder. A partir do verso 18 nós vemos isso. Quando Simão viu que pelo fato de os apóstolos imporem as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu dinheiro, dizendo: deem também a mim este poder, para que a pessoa sobre a qual eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Primeira coisa que o texto nos revela, quando Simão viu, e essa palavra é importante dentro da história bíblica, quando Eva viu, ela olhou para o fruto que ela não deveria comer, ela desejou isso em seu coração. Então, quando Simão viu que pelo fato dos apóstolos colocarem as mãos, ele ofereceu dinheiro para comprar. Buscou comprar o poder e a bênção do Senhor, a capacidade de fazer milagres. Mas, por que ele queria receber este poder? Qual que era a intenção de Simão aqui para ter este poder? O verso 19 responde para a gente. Nos diz assim: deem a mim este poder,
para que a pessoa sobre a qual eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Veja, eu estou oferecendo dinheiro aqui para comprar essa habilidade, mas o meu objetivo é abençoar. É para quando eu colocar as mãos sobre as pessoas também, elas receberem o Espírito Santo. Veja, meus irmãos, que a corrupção, ela é apresentada aqui com uma boa justificativa. Mas a intenção é boa, eu só quero ajudar. É o que ele está dizendo aqui. Mas, veja só a resposta de Pedro, no verso 20. Mas Pedro respondeu: que o seu dinheiro seja destruído junto com você, pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus. Você pode dar a justificativa que você quiser, mas o que você está fazendo é pecado. Você quer comprar o dom de Deus, você quer comprar a graça de Deus, você quer comprar o poder de Deus, que é dado de forma gratuita. Meus irmãos, o Evangelho ele é inegociável. Não se compra com poder monetário, com dinheiro. Sabe o que Pedro está dizendo aqui para Simão? Vá para o inferno você com seu dinheiro. Literalmente é isso. Porque o Evangelho de Cristo não é conquistado através de dinheiro. Houve um alto preço a ser pagado e o preço foi o sangue do Redentor. Você não pode comprar isso com dinheiro. Você não pode comprar a salvação. Você não pode comprar a capacitação do alto. Você não pode ser cheio do Espírito Santo através do seu próprio esforço. É isso que ele está dizendo aqui. Talvez você diga: eu não ofereço dinheiro para poder ter poder do alto. Mas você acredita que através do seu próprio esforço você consegue. Mas o Evangelho do Senhor, meus irmãos, é um dom gratuito. Ele dá de graça. A sua redenção, o perdão dos seus pecados, o poder para amar a Deus é dado gratuitamente. E este é o poder do Evangelho. Você naturalmente odeia a Deus e odeia o seu próximo também. Você naturalmente faz aquilo que desagrada a Deus, que desagrada as pessoas que estão ao seu redor. Naturalmente você faz isso. E a graça de Deus é que o seu pecado é perdoado. A graça do Senhor é que você pode responder em obediência e amar as pessoas agora porque Cristo morreu por você. Este é o Evangelho da salvação. Por isso que ele é inegociável, não tem parte aqui para Simão, porque ele quer comprar esse dom do Senhor. Ele vai dizer no verso 21, não existe porção nem parte para você neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Não é só o problema de você querer comprar, não, o problema é o seu coração. O seu coração que não é íntegro, o seu coração que ainda não se arrependeu. E quem é Simão aqui? Alguém que ouviu o Evangelho, alguém que abraçou a fé, alguém que foi batizado, alguém que estava acompanhando Filipe de perto. Ele viu os milagres. E o que o coração dele era? Endurecido. O coração dele ainda não era reto diante de Deus. No verso 22 ele vai dizer, portanto, arrependa-se desse mal e ore ao Senhor. Arrependa desse seu coração endurecido. Arrependa da sua incredulidade, arrependa desse seu comportamento. E veja só, Deus é obrigado a perdoar, Cristo é obrigado a perdoar ele aqui. Portanto, ore ao Senhor. Portanto, se arrependa desse mal e ore ao Senhor. Talvez ele o perdoe por esse intento do seu coração. As pessoas acham que Cristo é obrigado a tudo, a qualquer coisa. E não é. Ele perdoa quem Ele quer. É claro que todo aquele que vai a Ele, de maneira nenhuma Ele lança fora. Mas é importante nós entendermos essa relação pessoal. Não é porque você está fazendo uma pública confissão, não é porque você está falando com a sua boca que você se arrepende, que Deus é obrigado a perdoar, não. Nós necessitamos de arrependimento e Deus perdoa quando o arrependimento é verdadeiro e genuíno. No verso ainda 23, ele vai aprofundar a questão dizendo,
pois vejo que você está cheio de inveja e preso em sua maldade. Inveja, maldade, algumas traduções vai trazer como fel de amargura e laço de iniquidade. Veja que ele é incapaz até mesmo de orar no verso 24. Diante dessa confrontação, Simão Mago vai dizer: peço que vocês orem ao Senhor por mim, para que não me sobrevenha nada do que vocês disseram. O que eles disseram? Que ele iria perecer, que ele iria ser destruído por conta desse coração endurecido. E veja que o interessante aqui é quando Simão Mago pede para que os apóstolos orem por ele, ele não pede para que os apóstolos orem para que ele deixe o pecado, para que o coração dele seja transformado, para que verdadeiramente ele venha se arrepender do seu pecado e do mal que ele tem praticado. Ele não pede oração por isso. Ele pede livração da condenação do pecado. Ou seja, eu quero continuar praticando aquilo que eu gosto de fazer, mas sem ter a consequência ruim disso. É que nem aquela pessoa que você conhece, que sabe que você vai para a igreja e fala assim: ora por mim lá. Ela quer continuar vivendo a vida dela, tranquilo, normal. Ela só não quer que nenhum mal lhe sobrevenha. Mas se arrepender do pecado, ninguém quer. Porque se não há uma transformação real do poder de Deus no coração das pessoas, elas vão continuar caminhando para o inferno. O que os apóstolos estão fazendo aqui depois de orar é o quê? É pregar o evangelho da cruz, é pregar o evangelho do arrependimento. Simão não pede oração para deixar a inveja e o pecado, mas assim a consequência deles. E sabe o que é mais intrigante aqui nessa passagem, meus irmãos? É que nós não sabemos se os apóstolos oraram por ele. Veja só, ele pede oração, aí no verso 25 vai nos dar já o registro do final da missão. Eles, porém, tendo dado seu testemunho e pregado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Isso é intrigante para nós. Aqui não diz que Pedro e João oraram para a conversão de Simão. Nos diz que eles pregaram para ele. Quando ele pediu para que nenhum mal lhe sobrevenha, o texto faz um corte e já mostra eles retornando para Jerusalém com a missão concluída. O que nós entendemos aqui, meus irmãos? Nós não sabemos se os apóstolos oraram por ele ou não, mas nós sabemos que um coração cheio de ressentimentos, inveja, amargura, maldade não tem parte no reino de Deus. Nós sabemos que o perdão dos pecados não é comprado por dinheiro, que quem está preso em iniquidade é incapaz de orar até por si mesmo. Isso nós podemos afirmar com toda certeza. Sabemos que a palavra dura suscita ira, mas a palavra branda desvia o furor. Todavia, quando o evangelho do Senhor é afrontado, quando o reino de Deus é confundido com o reino dos homens, nós não temos que ser tão brandos assim. Nós temos que ser duros mesmo quando o evangelho de Deus é afrontado dessa forma, quando ele é confundido com valores humanos. Outra coisa que nós aprendemos aqui, meus irmãos, é que ser batizado, estar entre a liderança da igreja, confessar a fé, não significa salvação pessoal. Você pode ser batizado, você pode já ter sido professado a sua fé, você pode participar da mesa do Senhor, você pode ser membro de uma igreja fiel, você pode estar até ver coisas extraordinárias do Senhor e ainda estar caminhando para o inferno. Isso fica muito claro aqui para nós. A nossa posição neste momento deve ser sondar o nosso coração. Em que realmente nós confiamos? Em que realmente nós confiamos a redenção da nossa alma? Será que é um ato religioso que nós fazemos? Será que é o fato de virmos ao culto? Será que é o fato pelo qual nós fomos evangelizados ou batizados por alguém muito crente?
Não, meus irmãos. A nossa confiança deve estar única e exclusivamente em Cristo, porque Ele é quem pagou pelos nossos pecados na cruz do Calvário. O batismo, a confissão de fé, professar ou participar da mesa do Senhor são bênçãos espirituais e elas são consequências daquilo que Deus opera no nosso coração. Nós só participamos da mesa do Senhor, nós só participamos do culto com alegria quando nós entendemos o motivo disso. Porque Cristo morreu no nosso lugar para pagar pelos nossos pecados. Ele, o eterno Filho de Deus, se encarnou, se tornou um homem de carne e osso, assim como eu e você, e recebeu toda a ira e maldição de Deus na cruz, para que nós pudéssemos ser perdoados e recebidos por Deus como seus filhos. Esta é a bênção do Evangelho. Isso dinheiro nenhum pode comprar. Por isso o Evangelho é inegociável. Por isso nós devemos estar firmes no Evangelho do Senhor e na sua promessa. Nós vemos aqui, meus irmãos, que o comércio da fé e o misticismo já é visto logo no berço da igreja. Quando a igreja está nascendo ali em Jerusalém, agora caminhando para Samaria, nós já vemos pessoas querendo comprar a fé. O direito de estar na frente do povo de Deus, o direito de influenciar pessoas. Nós já vemos isso lá no começo. Então, quando hoje nós observamos a corrupção em muitos meios evangélicos, não é de nos estranhar tanto, porque isso já está revelado lá. O ataque à igreja, a perseguição da igreja é tanto de fora como de dentro. A igreja sofre perseguições tanto daqueles que estão fora dela, que são os seus inimigos declarados, como aqueles que já professam a fé e abraçam a fé. Isso é visto de uma forma muito clara. Com isso, meus irmãos, nós enfatizamos mais uma vez. Você pode ver milagres, ser batizado, professar a fé em Cristo e nunca ter nascido de novo. Todas essas coisas elas são importantes, mas elas não garantem a nossa redenção. Somente Cristo pode fazer isso. Por isso nós devemos confessar os nossos pecados, nos arrepender verdadeiramente e orar ao Senhor, porque Ele pode perdoar o nosso pecado. Porque Ele pagou um alto preço para isso. Consideração final no relatório, no verso 25, que depois de eles estarem o testemunho e pregado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizaram muitas aldeias dos samaritanos. Nós vemos aqui, meus irmãos, nessa consideração final, que Filipe iniciou o trabalho de pregação em Samaria. Pedro e João deram continuidade à missão de Deus e ela continua em curso até hoje. Filipe iniciou o trabalho em Samaria, Pedro e João foram lá, deram continuidade nesse trabalho e a missão de Deus continua até hoje. A Igreja de Cristo continua enviando os seus delegados, os seus representantes, para anunciar o Evangelho de Cristo, para orar a fim de abençoar as pessoas. Essa é a nossa missão, é a missão do Senhor. Assim, meus irmãos, nós concluímos que samaritanos são incluídos na Igreja de Cristo. Pessoas que não são puras recebem o Evangelho, são batizadas e recebem o Espírito Santo do Senhor. Mesmo em meio à perseguição, Deus abençoa a igreja. Qual é a fórmula aqui? Como viver em dias de perseguições? Seja intelectual, seja moral, seja de dentro, seja de fora. Como que nós vamos viver em dias como esses? Orando e pregando. Não tem outro método. É orando e pregando. Quando eles estavam em Jerusalém, o que eles estavam fazendo antes da descida do Espírito Santo? Orando. O que eles fizeram depois de ser cheios do Espírito Santo? Pregaram. Quando eles vão testemunhar em Jerusalém, Pedro e João sobem no templo a fim de orar. Depois que orou, antes mesmo de orar ali naquele momento, o milagre é operado, o que eles fazem?
pregam a palavra. Mais uma vez nós vemos a história aqui se repetindo. São enviados para Samaria. Chega lá, eles oram por essas pessoas. Confronta o pecado de Simão Mago, pregando o evangelho da salvação. Pregando para multidões e para pessoas individualmente. Este é o método de Deus de salvar pecadores, anunciando a redenção por meio de Cristo Jesus. Ninguém, meus irmãos, pode impedir ou resistir à ação de Deus quando Ele deseja abençoar. Ninguém pode impedir isso. A igreja foi atacada nesses 2000 anos de história e ela continua viva. Ela continua anunciando o evangelho da redenção, porque Deus abençoa o seu povo. Que Ele nos encha do seu Santo Espírito nessa noite. Que possamos verdadeiramente ser testemunhas do Senhor e não negociar o evangelho da nossa salvação. Que tenhamos isso como prioridade no nosso coração. Para que você vive? Qual é a finalidade última da sua família, do seu trabalho? Que a minha e a sua seja glorificar o nosso Deus e Pai através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que o Espírito Santo nos capacite a isso, nos dando todo poder, ousadia e intrepidez. E que a paz que excede todo entendimento guarde o meu e o seu coração até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Amém.